como eu replanto as minhas suculentas. Essa tá bem feinha, tá no vasinho bem feio, ela tá bem descuidada, olha como que tá. Tem umas que tá bem sequinha. Aí eu vou trocar, mas eu não vou trocar de vaso, eu só vou trocar mesmo o substrato e vou replantar ela de novo nessa mesma bacia. Porque essas eu uso só pra poder fazer arranjo, então não precisa que elas fiquem grandes no vaso sozinho. Aí eu vou tirando, tá vendo como que tá? Olha o substrato como que tá. Elas estavam sequinhas, elas não estavam desenvolvendo bem. Quando é assim, a gente tem que tirar, porque às vezes a adubação nem tá chegando na planta. O substrato, olha, já tá bem podre. Não tá bom de jeito nenhum. Fora que tá feio. Mas além disso, ainda não tá saudável. Olha isso. Olha essas partes branquinhas. Não era adubo. Essas partes branquinhas era como se estivesse mofada. Esse substrato nem dá para reaproveitar, porque às vezes dá pra gente pegar o substrato, misturar com outra terra, dá para aproveitar, fica bem bom. Mas esse eu nem vou reaproveitar, tá vendo? Eu só limpei, mas no outro substrato que eu vou colocar, eu já tinha colocado um produto para cochonilha, sabe? Eu coloco na terra mesmo, então não tem importância eu colocar aí na vasilha do jeito que tá, porque o próprio produto vai matar, né? Se tiver alguma bactéria, alguma coisinha assim, que cochonilha, aí vai matar. Aí eu coloco de novo. Esse substrato tá bem cheio de folhinha, porque eu tava mexendo com outros suculentos perto dele e saiu bastante. Mas aí eu tô tirando, tá vendo? Esse substrato eu compro ele já pronto, desse jeito. Tem uns que eu faço, mas esse aí não fiz. Esse aí realmente eu comprei ele pronto já. Tá com um pouquinho de terra misturada de outro vaso que eu tinha tirado. E agora eu tiro. Esses, como o cabinho tá muito fininho, eu tô cortando. Mas se tiver com a raiz, o bom é já colocar com a raiz. Mas esses eu fui cortando que o cabinho tá bem fininho, ela tá bem assim, bem feinha, bem desidratada mesmo. As folhinhas que vai caindo não tem importância, que depois ou nasce mais, ou então elas mesmas se recuperam. Alguns tá com cabinho maior, eu vou tirando, tá vendo? Só que tá bem fininho. As suculentas são boas que elas não requer tanto cuidado. Só que às vezes você vai deixando lá de tal jeito que quando você olha, aí tá muito descuidado. Aí você tem que dar uma renovada nela. Esse é o Sedum, né? Pra quem não conhece. Esse é bem fácil de cuidar, ele não requer muita coisa. Você colocou ele aí no substrato, dá uma adubação de 3 em 3 meses, deixa ele no sol. Ele já dá conta sozinho de resolver o problema. Ele tá bem coloridinho porque ele tava no sol. Aí eu vou tirando, tá vendo? Essas folhinhas que ficam... Essas, como tá muito pequenininha, eu nem vou colocar pra brotar, porque essas estão bem pequenininhas mesmo. Mas se tivesse maiores, se tivesse mais saudáveis, podia colocar na mesma vasilha que ia brotar. Aí depois de um tempo já vai nascendo outras bem maiores, né? A adubação delas eu faço com 10, 10, 10, 4, 14, 8 também dá. Esses fortes jardins, sempre ou adubação para cactos suculentas. Eu também gosto muito da farinha de osso, misturo farinha de osso na terra quando eu vou plantar. Gosto bastante. Elas que ficam muito no sol, precisa de bastante cálcio. Mas a suculenta é assim, você aduba, porque você quer que ela tenha assim, né, ela prospere mais, mas não tem tanta necessidade igual as folhagens, né, que as folhagens se você deixar com o tempo, você sente que realmente elas não ficam, né, bonitas. Mas a suculenta, ela dá conta sozinha, sabe? Mas é bom, né, uma ajuda, então eu gosto de adubar. Eu gosto de adubar que elas saem mais, elas, né, elas desenvolvem melhor. E pra mim que faço arranjos com esses vasinhos que eu coloco assim, então é bom que elas tenham bastante, que rendam bastante. Esse é bem facinho, eu já fiz uma bacia grandona dela, ficou bem bonita. Eu gosto dessas suculentas coloridas, que em qualquer arranjo que você coloca, qualquer lugar que você coloca, elas dão, né, uma luz, um ponto de luz no arranjo, né, se mistura ela com umas verdes, fica bem bonito.
Aí eu vou colocando, tá vendo, na terra, uns que tá... como o substrato tá bem misturado, tem outras coisas, então eu vou fazendo um buraquinho com a própria tesoura. Mas tem o cabinho certo, né, para as pessoas fazerem isso. Às vezes nem precisa, mas é porque aí tava meio... tinha uns pauzinhos no meio. Aí eu vou colocando de um a um, depois que acaba, eu não rego, porque essas aí não tem raízes, então não precisa de regar, por enquanto. Eu deixo elas umas 2 semanas no lugar que só pegue claridade, não pega sol direto, porque elas ainda não aguentaram, elas sofreram um processo, né? Tirar, né? Vai começar tudo de novo. Então eu deixo elas 2 semanas mais ou menos no lugar com claridade, com bastante claridade. Depois disso eu dou uma regada assim, né, não aquela encharcada, eu dou uma regada nelas e depois eu vou voltando com elas pro sol, adaptando elas ao sol. Mas de uma vez, você acabou de plantar, não tem raiz, e já colocar no sol, eu não recomendo, porque elas têm que, né, adaptar, elas têm que ter um processo, né, para elas poderem enraizar. Tá vendo? Daqui uns dias, essa bacia já vai estar cheia de suculentas, já vai estar cheia. Ela desenvolve bem rápido. Ficou bem legal, assim.